Amém, irmãos? Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, abra ela no Evangelho de João. João capítulo 19, versículo 30. João capítulo 19, versículo 30. Todos encontraram aí, amém? Evangelho de João. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, tetelestai. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado foi a última palavra de Jesus na cruz do Calvário. Existem 6 palavras da cruz, seis palavras que foram ditas por Jesus na cruz. Não vou entrar no mérito das 5 anteriores, mas hoje eu quero me ater na palavra da vitória. Amém? Está consumado, está completada a obra. Ou seja, tetelestai no grego quer dizer acabado, finalizado, pago. Então está consumado. Essa expressão ela não foi uma palavra de derrota, não foi uma declaração de derrota, mas uma declaração de vitória. Ao que parece, é como se fosse uma declaração de derrota. Jesus morreu, acabou. Para os discípulos naquele momento havia acabado. Eles ainda não tinham tido a revelação do tetelestai. Eles não tinham tido a revelação da palavra da vitória. Eles não tinham compreendido ainda o que Jesus estava dizendo com está consumado. Parecia que era o fim, mas não era o fim. Não havia um ponto na cruz. Na cruz havia uma vírgula. Jesus estava declarando a vitória, a palavra da vitória, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre o diabo, a vitória sobre as trevas, a vitória sobre o mundo. Ele não estava perdendo, Jesus estava vencendo. A cruz que parecia um lugar de fracasso, igreja, na verdade foi o maior palco de vitória do mundo, da história da humanidade. Aquele momento foi o momento em que se consagrou a vitória. O inferno pensou que estava ganhando, mas ali na cruz Jesus estava derrotando o pecado, a morte e o diabo. Jesus estava derrotando os inimigos do homem. Hoje nós estamos aqui celebrando não apenas um culto ou uma reunião qualquer, não. Hoje é noite de ceia. Hoje é noite de celebrar não a morte, mas nós estamos aqui para celebrar a vida. Nós estamos aqui celebrando a vitória. Nós estamos aqui celebrando a grande vitória da cruz do Calvário. Hoje é noite de nós lembrarmos que o sangue de Jesus foi derramado. Hoje nós estamos aqui, igreja, para celebrar que a vitória foi conquistada. Tem muita gente ainda olhando para a cruz e vendo sofrimento na cruz. Tem muita gente ainda que olha para a cruz e vê morte na cruz. A cruz foi o lugar da morte, mas não foi o lugar onde a morte permaneceu. Mas eu vim hoje dizer para você que a cruz não é símbolo de derrota. Presta atenção, igreja, a cruz não é símbolo de derrota. A cruz é o trono da vitória. Amém, igreja? A cruz, ela é o trono da vitória. Nós vemos que no momento mais crítico da história,
quando o corpo dele estava ferido, quando seu sangue estava sendo derramado, quando já não havia mais força física nele para suportar o peso do corpo ali, com as suas mãos cravejadas, seu sangue derramando, Jesus ali, ele levanta a sua voz e declara: tetelestai, tetelestai, está consumado. Não foi um sussurro, igreja, foi um brado. Não foi algo que só quem estava ali ao pé da cruz ouviu. Todos que estavam ali ouviu. O universo ouviu. O inferno ouviu. O céu ouviu. Os anjos de Deus Pai ouviram. Tudo ouviram. Todos ouviram o brado, o decreto, a sentença espiritual. Quando Jesus declara: tetelestai, está consumado, está pago, o inferno tremeu, a morte perdeu e o pecado foi vencido. Aleluias! Esse foi o brado que fez o inferno tremer, foi o brado que fez com que a morte viesse a perder a sua força. Hoje essa palavra ainda ecoa. Hoje essa palavra tetelestai, ela fala de 3 verdades que eu quero compartilhar com a igreja. A primeira verdade, que tetelestai é uma missão cumprida. João 17,4. Jesus não morreu frustrado. Jesus, ele não morreu tentando nada. Jesus morreu terminando algo. Jesus, ele morreu terminando. Tetelestai significa: eu finalizei, eu completei a obra, está consumado, está pago. Lá na cruz, Jesus não parou no meio. Jesus não desistiu no meio do processo. Ele não abandonou você, amém, igreja? Ele não desistiu. A Bíblia diz lá em Isaías 53 que Ele levou sobre si os meus e os seus pecados. Ele levou sobre si, Ele tomou sobre si nossas dores, nossas enfermidades. Ele carregou o pecado, Ele suportou a dor, Ele entregou, aleluias, a sua vida. Ele enfrentou a cruz. Ele enfrentou a cruz. E hoje nessa santa ceia, presta atenção nisso, Deus está dizendo para a igreja: você não precisa completar nada, você não precisa acrescentar nada, você só precisa de crer, amém, igreja? Nós só precisamos crer. A obra da salvação, ela foi completa, ela foi perfeita, a obra da salvação foi finalizada. Jesus terminou a obra. Presta atenção. E eu e você só temos que fazer uma coisa: descansar nele. Amém, igreja? Descansar nele, aleluias. Porque quando tudo estava cumprido, quando tudo estava já cumprido, quando ele completou a obra, então ele gritou: está consumado. Tem muita gente aí equivocadamente achando que Deus ainda está completando a salvação, que Deus ainda está trabalhando o plano da salvação. Igreja, presta atenção: Deus não está mais trabalhando o plano da salvação, porque o plano foi completo, o plano foi alcançado. Jesus cumpriu o plano, amém? Jesus cumpriu, está consumado, está pago, já está feito. Você não precisa ficar vivendo tentando ser salvo, tentando ser crente.
tentando ser. Não, Jesus já se tornou por você a salvação. Eu e você, nós não temos que ficar nos esforçando. O homem não se esforça para ser salvo, porque a salvação não é mérito dele próprio. Efésios capítulo 2, versículo 8. Nós somos salvos pela graça, amém? Nós somos salvos pela graça. Você é salvo mediante a fé. Nós só precisamos de uma coisa: crer na obra da cruz. Você vive porque você foi alcançado pela graça. Nós temos que glorificar a Deus porque Ele, Jesus, terminou a obra. Ele concluiu a obra. Não depende de mim, não depende de você, não depende de homem algum. Presta atenção, você é salvo porque Jesus morreu a sua morte para que você pudesse hoje viver a sua vida, amém? Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ninguém aqui vai alcançar, irmãos, o céu por esforço próprio, porque é bom, ou porque é isso, ou porque é aquilo. Não, é graça, é favor imerecido, é porque Jesus consumou, é porque Jesus conquistou. Lá no Tetelestai, Jesus estava falando, a dívida foi paga. Havia uma dívida. Colossenses 2,14 fala do escrito de dívida. Essa palavra tetelestai, ela também era usada no comércio. Quando alguém pagava uma dívida, eles escreviam dando um recibo, e no recibo eles batiam um carimbo, e esse carimbo era tetelestai. E quem tinha esse carimbo no documento, estava escrito assim, ó: não deve mais, foi pago, está pago. Agora imagina isso no mundo espiritual. Vamos trazer isso para o mundo espiritual. O diabo dizendo, ele é culpado, é pecador, dizendo a seu respeito, ele me pertence. Mas Jesus chega e fala assim, ó: a dívida dele foi paga, ele não te pertence, agora ele pertence a mim. Eu consumei a obra em favor dele, ele agora é meu. Então Jesus fez isso, mas como? Qual era o selo? O selo foi o sangue, o selo foi o sangue. Jesus declara, está pago. A culpa foi cancelada, igreja. A dívida foi apagada. O escrito foi encravado na cruz do Calvário. Não há mais condenação. Tem muita gente ainda vivendo preso, carregando culpa, carregando sentimento. Tem muita gente ainda se achando indigna diante de Deus. Você não precisa viver desse jeito. Você não precisa viver desse jeito, porque Jesus, Ele já nos purificou com o seu sangue. Se nós olharmos para nós mesmos, o nosso pecado gerou uma dívida impagável. Mas o texto está dizendo que Jesus pagou tudo com o seu sangue. Está pago. Você é digno, sim. Você tem livre acesso ao coração do Pai. Temos livre acesso ao trono da graça. Presta atenção, essa dívida não foi passada no cartão de crédito, ela não foi parcelada, não foi parcial, ela foi total. Todos os meus pecados e os seus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Todos. Por isso que hoje
nós vivemos na graça, pela graça, porque está consumado. Presta atenção, você não deve nada. Se Satanás vem te acusar de alguma dívida, se ele vem te acusar de algum pecado, mostra para ele o documento, fala: ei, está pago, Jesus pagou na cruz do Calvário, está consumado, eu não devo nada. Eu não devo nada. Por isso que Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: agora, portanto, nenhuma condenação há. Não há condenação para quem? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então isso é para mim, isso é para você. Olha, queridos, quem estava preso, hoje sai livre. Quem estava condenado, hoje está justificado. O sangue de Jesus, ele não só cobre, presta atenção, lá no Velho Testamento, o sacrifício dos animais cobria o pecado, mas o pecado continuava lá. Na graça, pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus, ele não cobre pecado, mas a Bíblia diz que ele remove o pecado, ele remove a mancha do pecado, e ele nos torna mais alvo do que a neve. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor por isso. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você crê nisso, então glorifique a Deus, exalte o Senhor. A terceira verdade do Tetelestai, uma herança garantida. Há uma herança garantida. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. A palavra Tetelestai também no grego era usada quando uma pessoa recebia uma posse. Ela era uma escritura, Donizete. Olha que coisa interessante. Era uma escritura. Ela era uma escritura de posse. Depois que a pessoa pagava, vinha uma declaração dizendo: agora é seu. Você é o dono legítimo. Na cruz do Calvário, quando Jesus disse Tetelestai, Jesus estava dizendo: agora, Pai, todos aqueles que creem em mim me pertencem. Todos me pertencem, Pai. Agora, todos por meio do meu sacrifício, todos aqueles que crerem pertencem a Ti agora. São Teus filhos. O que isso me faz trazer à memória? Você não é mais escravo. Você não é mais órfão. Você não é mais um rejeitado. Você foi aceito, amém? E a Bíblia diz agora que você é filho. Você é filho. Aleluias. Os que estão em Cristo Jesus são nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Você é filho. Se você é filho, você tem nome. Se você tem nome, você tem uma identidade. Você tem herança. Amém? A Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros juntamente com Cristo. Não viva como se você fosse um pobre espiritualmente. Presta atenção, você é rico espiritualmente. E hoje Deus está dizendo para você: você tem uma herança. Você tem uma herança. Você tem a herança da vida eterna. Você tem salvação. Você tem presença de Deus. Por isso você é rico. A Bíblia diz que você tem a glória futura. E tem mais uma coisa: ninguém pode roubar isso de você.
ninguém pode roubar, ninguém pode anular, o inferno não pode anular, o mundo não pode tirar isso de você, o tempo não pode apagar. Sabe por quê? Está garantido lá na cruz do Calvário. Tetelestai, está garantido. E o garantidor é Jesus. O garantidor é Jesus. Aleluias. É o sangue de Jesus. Quando Jesus declarou tetelestai, ele declarou 3 coisas. A missão foi cumprida, a dívida foi paga. A cruz não foi derrota, a cruz foi um lugar de vitória. Então, sempre que você vier participar da ceia, não fique aí sentado com culpas, com medo. Eu não posso ir à mesa, eu não posso participar. Não, pelo contrário, a palavra do Senhor está dizendo: venha com fé. Porque por meio do sangue de Jesus, você é filho e a mesa é para os filhos. Não venha com medo, venha com gratidão. A mesa não é lugar de ameaça e de terror, a mesa é lugar de alegria e de vida. Não venha se sentindo um derrotado, uma derrotada, mas venha como um vencedor, porque a própria palavra do Senhor diz que em Cristo Jesus nós já somos mais que vencedores, amém? Você é mais que o vencedor. Presta atenção, nós não lutamos mais pela vitória. Como assim, pastor? Nós não lutamos pela vitória? Não. Nós vivemos a partir da vitória, amém? Nós vivemos a partir da vitória de Cristo. Quem vence as nossas guerras é Cristo. Quem vence é Ele, amém? Nós vivemos a partir da vitória de Cristo. Por isso que eu e você, nós não temos que nos esforçar. Nós só temos que crer. Nós só temos que permanecer nele. É só isso. Você não tem que fazer o sacrifício A, B ou C. Não, ele já fez. Você não tem que ir a pé para aqui, para ali. Não, ele já fez isso por mim, por você. Ele caminhou a pé até o Gólgota. Você não tem que carregar o peso disso ou o peso daquilo, porque ele carregou o peso da cruz. E na cruz estava o meu e o seu pecado. Amém, igreja? Então essa é a obra do tetelestai. É a obra do estar consumado. É a obra da vitória. A última palavra de Jesus na cruz do Calvário foi tetelestai. Está consumado. A dívida foi paga. O plano foi cumprido. Vamos ficar em pé. Fique de pé. Ele já fez. Ele cumpriu por mim e por você aquilo que eu e você não podia fazer. A Bíblia diz que ele foi levantado na cruz do Calvário, porque lá na cruz do Calvário ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. A obra da cruz, ela é eterna. A ceia do Senhor é o lugar de celebração. A ceia do Senhor é a mesa da vida, não é a mesa da morte. A ceia do Senhor, ela nos lembra o passado, o presente e o futuro. Ela me lembra o passado. No passado, Jesus morreu, Jesus foi crucificado lá na cruz do Calvário e ele ressuscitou. A cruz, amém, está vazia, o túmulo está vazio e hoje
no presente, amém, ele aponta para a vitória da igreja. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o cálice e o pão, dizendo: este cálice é o meu sangue, ele é o sangue da nova aliança. O pão, esse é o meu corpo que será dado por vós. Façam isso em memória de mim. Então hoje nós celebramos, amém, a nossa vitória. E a ceia, ela aponta para frente agora, ela aponta para o futuro, aonde Jesus disse: olha, eu voltarei. Então, queridos, esse é o momento sublime da igreja, é o momento de renovação da nossa fé, é o momento de renovação da nossa esperança. E eu quero convidar a igreja agora, assim como você se encontra de pé, feche os teus olhos agora, comece a orar. Vamos orar agora, igreja, em um ato de gratidão ao Senhor, pelo ato da cruz do Calvário, pela consumação, pela obra que Jesus ali consumou na cruz do Calvário. Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós bendizemos o nome do Senhor, graças te damos, Senhor, que por meio do teu sacrifício ali na cruz do Calvário, hoje nós podemos desfrutar de uma vida, Senhor amado, ó Deus, nova, de uma vida, Senhor amado, ó Deus, Pai, separada do pecado, da morte, ó Deus, do inferno, Senhor, do domínio das trevas e do mundo, porque hoje nós estamos em Ti, ó Senhor Jesus. Graças te damos, Senhor, por tão grande salvação. Graças te damos, Senhor, pela vida. Graças te damos, Senhor, porque a obra foi consumada, porque a obra, Senhor amado, ó Deus, foi alcançada, o preço foi pago, e hoje, Senhor, nós desfrutamos de vida, da vida abundante que há em Ti, Senhor Jesus. Louvado seja Teu nome, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, aleluias, glória a Deus, graças te damos, ó Pai, graças te damos, Jesus, graças te